noite a todos. Agora eu acredito que a gente esteja em modo de apresentação. Bem, comecei aqui com a minha apresentação, não precisem se preocupar com ela, não, mas eu sou gerente de projeto, formada na área de engenharia, né, com mestrado também na área de informática, trabalho na diretoria de mercado e defesa espacial da Fundação Exult. Venho voluntariando aí, tanto no ambiente, no ecossistema de gestão de projetos, o PMI, quanto no Encose, eventualmente, né? Já fui representante da ZUT no comitê, no CAB, né? No Comitê Estratégico. Ano passado, fui coautora aí de um livro de Minérios de Defesa. Eu já trabalhei em várias áreas, né? A gestão de projetos e a ideia de engenharia de sistemas me deu possibilidade de trabalhar em várias outras áreas além da engenharia, né? Mas a gente, às vezes, enfoca bastante aí nessa área de tecnologia que é a natureza do que a gente vem trabalhando, né? A palestra que eu trouxe para vocês hoje, a Raquel já leu o título, né? Gerenciamento de risco e sinergia entre a gerência de projetos e engenharia de sistemas, um caso prático. Não é combinado quando a gente propõe a nossa palestra, a gente não sabe como que vai ser a seleção das outras palestras. Quem está acompanhando a conferência desde o início da semana, vocês assistiram provavelmente a palestra do Araújo do Coelho, que discutiu um assunto muito parecido, né? Fiquei muito interessada na palestra deles, não sei se eu tive a sorte ou o azar de falar depois, né? E aí existia o risco, né, da gente falar coisas parecidas. Mas eu fiquei satisfeita de trazer aqui uma coisa meio espelhada, digamos assim, né? O meu enfoque é mais prático do que deles, né? Eu não tenho a pretensão aqui hoje de aprofundar em referência bibliográfica, numa precisão acadêmica, por isso é um caso prático, né? Eu queria trazer para vocês, dado que a gente está numa conferência do Encose, um pouco do que às vezes a gente anda acontecendo no ecossistema de gestão de projetos, né, que eu acho que tem esse olhar complementar. E eu queria puxar aqui um assunto pequenininho, porque aí cabe nos 40 minutos, eu falo muito, o pessoal reclama disso, né? Então corre sempre o risco de eu querer falar demais e não dar tempo. Eu parti de algumas premissas. Essas premissas se aplicam a essa palestra de hoje, mas também ao que eu acredito e o motivo pelo qual eu atuo nessas duas áreas aí de engenharia de sistemas e de gerenciamento de projetos. Eu brinco, né, desde a época lá que eu saí da faculdade, que eu não gosto de problemas corriqueiros de engenharia, onde a gente repete, né, coisas. Eu gosto de problemas muito mais difíceis, onde a gente pode aplicar assim, esse nosso gosto por desafios. E sem a precisão assim, muito científica do que a gente pode chamar de projeto complexo, esses projetos que têm uma natureza assim, um pouco mais ousada, né, problemas mais multidisciplinares, às vezes, eles exigem mais do que a excelência técnica, né? Mais do que o domínio dos processos, das boas práticas lá, do handbook da engenharia de sistemas ou do PMBOK. Eles precisam que a gente integre disciplinas, né? Seja quando você trabalha em projetos multidisciplinares, a gente, como engenheiro de sistemas, sabe, né, que a gente, para se aprofundar de fato na gama gigante de conhecimento que a gente acumulou ao longo da história, o engenheiro mecânico ele precisa olhar mais nos aspectos da sua engenharia do que em outras áreas de engenharia. Mas a gente obtém resultados melhores, né, quando a gente tem essa visão que a gente promove aqui na engenharia de sistemas, da visão holística, de como que as várias disciplinas se integram, né, como que você de fato colabora ou obtém uma efetiva colaboração entre essas várias áreas, né? E eu acredito, como foi apresentado aí com bastante maestria na palestra de terça-feira, que a integração dessas duas disciplinas ela transforma os desafios do nosso dia a dia e das nossas indústrias, de quaisquer que sejam, em resultados mais efetivos, né? Então, essas são as minhas premissas. Eu queria criar uma hipótese, né? Eu parti da ideia de que a integração entre a visão de produto, e aí livremente, quando eu falo de produto, eu estou pensando no enfoque de engenharia, que de fato é quem realiza, que constrói essas soluções,
e a visão de projeto, e aqui amplamente eu vou estar sempre falando aí, são meio sinônimos quando a gente fala, com aquele pessoal que está preocupado aí, seja do escritório de projetos, seja da gestão propriamente dividida das organizações. Eu acho que essa integração não é só possível, ela é necessária, ainda mais no mundo aí, a gente pode usar esses termos às vezes que entram e saem da moda, né, do mundo VUCA. Mais recentemente a gente está falando muito da transformação digital com o advento aí da inteligência artificial e do que está se apresentando ao mercado como desafio, até para você entender como que a gente desenrola nas profissões, né? E como eu falei anteriormente, eu queria começar tratando de um caso específico, né? E selecionei aí, vou explicar mais para frente o porquê que eu acho que a disciplina a área de conhecimento, né, de gestão de riscos, ela é muito interessante, né? Eu acho que ela pode servir para várias coisas, inclusive para criar sinergia aí entre os stakeholders que eventualmente têm expectativas distintas, né? Eu vou começar, então, partindo de uma figura muito parecida com o que foi apresentado na palestra anterior, em que a gente enxerga que há processos, né, da área de gestão de projetos, programa, portfólio, essa visão mais ampla que a gente discute no ecossistema do PMI, e do processo de engenharia de sistemas, há uma grande superposição, há vários aspectos que são comuns, e apesar de bem próximas, né, essas duas disciplinas, ou dependendo do contexto, essas duas profissões desenvolveram métodos próprios, linguagens próprias e que muitas vezes dificulta essa colaboração, né? É interessante que a gente precisa organizar o nosso conhecimento, né? A gente divide para conquistar, isso faz parte da nossa formação como engenheiros, mas tanto se eu estiver restringindo aqui essas disciplinas com essas duas instituições que são referências na área aí, né? O PMI e o INCOSE, a gente tem origens comuns, né? Nem vou entrar no histórico lá de que engenharia existe desde que o ser humano, o Homo sapiens, começou a dominar lá o uso das ferramentas, assim como eu acredito que as habilidades da gestão de projetos também estão presentes em toda o dia a dia, né? Não só na parte de negócios, mas também, sei lá, quando a gente organiza uma festa em casa e tudo mais. Então, também, desde que a gente vive em sociedade, a gente organiza projetos. Como disciplina acadêmica, elas vieram da sistematização que houve lá no pós-guerra, um pouco organizada pelo Departamento de Estado americano e mais adiante na corrida espacial lá pela NASA, em que tentaram organizar toda aquela tecnologia e as boas práticas de processos que foram definidos para aquela rápida evolução tecnológica que se deu lá no início na primeira metade do século XX, né? Se você olhar a data de fundação do PMI e do INCOSE, elas são bem próximas no tempo, perfis de pessoas muito parecidas. Mas, ao longo do tempo, elas foram sendo desenvolvidas de formas diferentes, por subgrupos diferentes, criaram disciplinas e carreiras, assim, diria, em paralelo, que desenvolveu aí visões distintas do problema, né, de organizar, traz eficiência, né? À medida que você estuda mais uma questão, você consegue trazer práticas, ferramentas e processos melhores, mas também cria barreiras de entendimento, né? Essa dificuldade, às vezes, e eventualmente até uma certa concorrência entre profissões, perfis ou departamentos dentro das organizações, elas esquecem que todo mundo está procurando o mesmo resultado, né? Você desenvolve uma taxonomia diferente, às vezes você usa termos parecidos para coisas que têm semântica diferente, às vezes a gente usa termos bem diferentes para uma atividade, um processo ou até uma ferramenta que é muito parecida, né? Quando você não trabalha de forma integrada essa visão de produto, de engenharia, com a visão de gestão de projetos, você acaba tendo problemas na integração do planejamento, como foi muito discutido na palestra da terça-feira, você pode ter problemas com a autoridade, com a responsabilidade, você não define isso. Para quem não assistiu a palestra de terça-feira, quando ela estiver disponível, foi bastante interessante aí a proposta do trabalho apresentado.
e, eventualmente, até um descasamento em como é que você é, prioriza as tarefas, como é que você se organiza para trabalhar, como é que você trabalha em equipe propriamente dito. Como eu vim da área de engenharia, fui migrando para a área de gestão de projetos e depois voltei mais densamente em projetos de engenharia mais ousados ou mais complicados, vou chamar assim, para não usar a palavra complexa. Isso era uma coisa que me incomodava, né? E eu percorri aí dentro da minha formação, ao longo do tempo, eventos como esse, né, conferências, nesses dois mundos, nesses dois ecossistemas. E sentia falta, em alguns pontos de contato, via que a mesma discussão estava aparecendo nesses dois ambientes e chegando a algumas conclusões díspares, ou às vezes que você consegue contribuir, né? Eu trabalhei com um engenheiro numa época que ele defendia esse mundo do multidisciplinar, ou formação dupla, justamente porque ele entende que quando você tem a oportunidade de trabalhar com duas disciplinas, com dois conhecimentos, às vezes até com duas formações, você se aproxima, né, e se diferencia no mercado. Eu, se não me falha a memória, acho que em 2011, eu estive no Congresso Global do PMI, em Dallas, e quando eu fui preparar lá, verificar qual era a programação, o que, que eu tinha que selecionar, né, um evento gigante, quais eram as palestras que eu ia participar, uma me chamou a atenção, que era um debate, né? Um início de uma discussão sobre como é que você faria, quais seriam as oportunidades de fazer a integração entre as disciplinas de gerenciamento de projetos e de engenharia de sistemas. E lá, nesse momento, foi muito interessante descobrir que não era só eu que percorria essas duas áreas, esses dois ecossistemas, e tinha essa aflição de como que a gente pode melhorar, né, essa integração. Esse encontro, nessa ocasião, disparou aí um joint working group, né? Um grupo de trabalho conjunto entre essas outras organizações, e depois aí, de 2011 para 2017, 5, 6 anos de trabalho conjunto, gerou como um dos subprodutos aí uma publicação, que eu acho que ainda até está disponível aí nos repositórios de conhecimento das duas organizações, para evidenciar, né, os resultados dessa discussão. E não é surpresa, né, que essa discussão, esse trabalho, percebeu que não é só tratar dos processos que podem ser comuns ou concomitantes entre as várias disciplinas, as várias subequipes, né? Existem uma série de dimensões, né? Então, isso aí é uma das conclusões desse trabalho, em que lá atrás, em 2017, já dizia: olha, se você quiser trabalhar de fato de forma integrada e você quiser tirar proveito e agregar valor no seu trabalho, você não pode se ater apenas ao que eles chamaram de dimensão 1, que são os processos, práticos e ferramentas. Não é só você estudar bastante o PMBOK ou o Handbook da Engenharia de Sistemas. Você tem que entender aspectos da dimensão organizacional, como é que é o seu ambiente, seus problemas, desafios e eventuais soluções, elas variam de acordo de você estar, por exemplo, numa organização que é bastante projetizada, onde o foco é a entrega dos resultados dos projetos, versus você está numa organização, diria, mais tradicional de engenharia, onde o gerente de projeto acaba sendo um facilitador que tem que negociar constantemente com os vários departamentos, cada um responsável pelas suas atividades, pelo seu grupo de processos, né? Você também tem que discutir o que muitas vezes a gente chama de soft power, soft skills, né? Soft skills, que são as competências pessoais. Você não adianta ter a melhor ferramenta, os melhores processos, uma organização bastante madura, se você não desenvolve uma forma de comunicação, né? Tanto na visão do que a gente chama de pensamento sistêmico dentro da nossa engenharia de sistemas, quanto quando a gente discute e fala que o foco
Era uma questão de prova aí de PMP anos atrás, em que se perguntado qual é o maior parte do tempo do gerente de projeto, onde que ele vai gastar, e era nos processos de comunicação que, de certa forma, integra aí a gestão de stakeholders, porque a gente, na verdade, tem um desafio que é trabalhar com pessoas e para pessoas, né? E ainda tem uma quarta dimensão, que é o contexto. Mesma equipe, mesma organização, com os mesmos processos, alcança resultados diferentes a depender daquela situação específica, da natureza daquele projeto, dos desafios que sejam tecnológicos ou sistêmicos que estão relacionados a ele, né? Então, não é novidade, né? Esse desafio da gente estar querendo integrar as disciplinas e as discussões associadas a essa, né? Como eu prometi no início da minha palestra, né, espelhando como aqui eu sei que é quase todo mundo, todos estão estudando bastante o assunto engenharia, eu vim trazer um pouquinho aqui, vou em um slide, muito brevemente, tentar mostrar como que vem acontecendo nos últimos 10, 15, 20 anos, a evolução da visão de projetos que pode ser útil para a nossa discussão, né? Muitos de nós formamos, né, viemos da área de engenharia, mas temos formação, estudamos gestão de projetos, o mercado exige isso mesmo quando a gente tem um perfil, uma atuação mais técnica. Lá no início, das primeiras versões do PMBOK e tudo mais, acho que quem não é muito jovem lembra que existia o que na época chamava-se o Triângulo de Ouro, né? Que indicava que o que a gente está tratando quando a gente trabalha de gestão de projetos é o equilíbrio, é encontrar o ponto de equilíbrio ideal entre aspectos conflitantes de gerir escopo, tempo, custo e como é que você faz isso. E muitos dos processos originais da gerenciamento de projetos, eles vieram dessa visão. Só que ao longo do tempo, a gente foi amadurecendo, melhorando a definição desses projetos, desses processos, as boas práticas, primeira, segunda, terceira edição do PMBOK, e em determinado momento o pessoal começou a ver que na vida real os projetos não eram tão bem sucedidos quanto a gente gostaria. Se os nossos processos são tão bons e a gente acredita neles, o que está acontecendo para a gente, quando faz pesquisa, quando a gente verifica o resultado deles, eles ainda estão aquém do que a gente gostaria, né? Tem várias vertentes nisso, e para defender aqui meu ponto de vista, eu trouxe essa publicação, é uma dos serviços aí, dos valores que o PMI traz para a sua comunidade, são o que na época chamava Pulse of Profession In-Depth Report, ou seja, são pesquisas que você tenta medir, mensurar o que está acontecendo no mercado. Lá atrás, em 2013, tentando entender por que processos muito bons não necessariamente alcançavam resultados tão amplos quanto a gente gostaria, ou tão bem-sucedidos, começou-se uma discussão sobre a natureza dos projetos e de como que esses projetos estão inseridos no mundo real, né? E o mundo real ele é muito mais complexo, né? Aí agora no século XXI ele está a aceleração da própria sociedade, o que às vezes a gente chama de tal do mundo VUCA, né, volátil, etc., ele traz aspectos de complexidade que, por definição, se você trabalha como projeto, como um empreendimento único, né, ele é dificilmente repetitível, né? E quando você trabalha com essa situação para ser adaptada, você não tem como adequar apenas a executar processos que tragam resultados esperados, né? Por definição, o projeto ele vai ser único, né? O pessoal do PMI, que é muito bom de marketing, inclusive, né, eles aproveitaram essa visão de triângulo que todo mundo conhecia e ampliaram, a partir desse trabalho, dessas discussões, a visão deles, inclusive na colocação, né, de como é que a organização pode colocar valor para um triângulo mais amplo aí, né? Que além dessa parte azul aqui, que é a técnica de gestão de projetos, que era o que a gente estava trabalhando nas primeiras edições do PMBOK, também aspectos da gestão estratégica de negócio. Não basta você fazer bem o seu trabalho, é você entender como que isso se encaixa
na estratégia dos negócios, das organizações, e os tais aspectos de soft skills, né, de liderança, de como é que você lida com pessoas, desenvolve outros aspectos. Como eu falei, é fast track esse slide, né? A gente a cada ano você trabalha com a tendência do mercado. Houve um tempo que era implantação de escritórios de projeto que ia nos ajudar. Teve um ano que era trazer aspectos do mundo ágil para melhorar esses nossos processos, ou tornar mais ágil a coisa. E eu vou pular todas essas coisas para mostrar qual é a tendência que a gente está discutindo hoje lá no ambiente do PMI, né? Em 2025, no mesmo jeito que eles faziam aquelas pesquisas lá atrás, eles publicaram uma série de documentos. Essa pesquisa que está em tela aí é uma delas, né, bem recente, uma pesquisa que foi feita ao longo do ano passado para promover justamente esse tema que a gente está falando, que os motores de sucesso dual, né? Como é que você gera sinergia, ou você necessita de sinergia entre o gerenciamento de projetos e o gerenciamento de produtos. Essa publicação aqui, ela define gerenciamento de produtos muito na linha do pessoal da Agile Alliance, dos métodos ágeis e tudo mais, que estão muito relacionados à transformação digital que a gente está acompanhando em quase todas as indústrias, né? Um dos aspectos que esse trabalho, que essa pesquisa discutiu, é que existem competências que são similares, mas que geram uma visão um pouco diferente, né? Então, esse desenho aí, ele mostra que quando você está tratando de resolução de problemas, tomada de decisão, inovação, quando você olha o mesmo problema pelo ponto de vista da gestão de projetos, você está procurando entender como é que você vai executar coisas, eventualmente projetos de transformação, como é que você gerencia recursos, como é que você otimiza processos. Se você olha no ponto de vista, e aí lá alguns dos métodos ágeis chamam isso do Product Owner. Antigamente a gente falava do analista de negócios, né? Você está olhando mais com o uso daquele produto, com o benefício que ele vai gerar nos sistemas, no negócio, como que a experiência do usuário vai estar sendo afetada pelos projetos que você está desenvolvendo, como é que você introduz inovação ou produtos ou novos processos no seu mercado ou na sua indústria, né? E aí, essa discussão gerou uma série de subprodutos, né? Um deles foi um treinamento, uma trilha de treinamentos, aí uma microcertificação que eles propuseram, né? Onde você discute quais são as formas, quais são as ferramentas de melhorar a colaboração entre essas duas visões, né? O gerente de projetos e o gerente de produto, ou o product owner. Eu participei, né? Fiz esse curso, e descobri que eles basearam essa capacitação, esse desenvolvimento, a partir de um framework que é o framework MORE, né? Tem uma frase aí do presidente do PMI que apresenta esse framework, né, que é uma novidade também lançada aí do ano passado para agora pelo PMI, que amplia essa visão tradicional de sucesso para gerar valor compartilhado. Eu mantive a sigla em inglês, porque o more só faz sentido no inglês, né? Mas que basicamente parte por esses 4 aspectos, ou aqueles 4 dimensões, né? De como é que você gerencia percepções, como é que você assume o processo, o sucesso das coisas em que você se envolve, como é que você reavalia parâmetros. Reavalia parâmetros vem muito daquela coisa da melhoria contínua, né, que vem lá da qualidade, lá de trás, e como é que você expande a perspectiva. Essa proposta do PMI, eles estão usando para um montão de coisas, né? Por exemplo, para o planejamento estratégico, para o reposicionamento do próprio PMI dentro do mercado, da proposta de valor que eles estão apresentando. Nesse treinamento, né, que eu assisti, ele traz essa discussão de como é que você usa esse framework para encontrar a sinergia entre as disciplinas. Naquele curso, como eu falei, né, ele foca, né, nessa dicotomia entre a visão de projeto com a visão de produto.
Na minha experiência, a gente, quando está falando de produto, a gente está se aproximando muito dos aspectos da engenharia, que foi toda aquela discussão que a gente vinha fazendo lá há muitos anos e que foi muito bem apresentada na palestra de terça-feira, em que você tem duas disciplinas, e aí aqui já é uma liberdade pessoal da Cláudia de estar entendendo que a gente está falando de produto, a gente está falando da realização e da percepção dos engenheiros de sistemas, né? E como é que você define nessas duas pontos de vista, né? O que é sucesso? Bem, quando a gente trabalha na gerência de projetos, a gente define o sucesso, tradicionalmente, de um projeto como aquele que vai entregar benefícios, como aquele que vai manter o desempenho do programa, do projeto, do portfólio, sob controle, né? Enquanto isso, nessa visão mais ampla de visão de ciclo de vida, muitas vezes o engenheiro de sistemas começa a trabalhar e pensar naquele produto antes mesmo dele existir como projeto, antes mesmo de existir o projeto de visão, de construção daquele produto, né? Aquele exemplo clássico de questionar se você está querendo construir um carro, um avião, ou se você está querendo desenvolver uma solução de mobilidade do ponto A para o ponto B que possa atender lá a necessidade do cliente. E você não se atém a uma entrega do projeto, você toma decisões partindo da visão do ciclo de vida como um todo, né? Dentro dessa visão, né, o gerente de projeto muitas vezes é acusado de estar preocupado em plano de projeto, execução, monitoramento, relatório, né, do encerramento propriamente daquela atividade. Enquanto o Product Owner ou o engenheiro de sistemas, ele está preocupado em satisfazer a expectativa do cliente, atender as partes interessadas, uma visão que parece mais ampla, né? É como se você estivesse falando assim, o como e o quando eu vou fazer as coisas versus o que e por que eu estou fazendo aquelas coisas, né? Como eu mencionei, eu queria focar bastante em um único assunto, em um único aspecto. Então, a gente pode discutir essa discrepância ou essa sinergia entre as disciplinas, essas percepções distintas em vários aspectos. Eu quis focar no gerenciamento de riscos, né? Então, só para ilustrar aqui, é, o, o processo aqui tem uma definição que está lá no Handbook da Engenharia de Sistemas, uma figurinha lá que eles é, livremente peguei do handbook, que pegou de algum livro, que define o que é o gerenciamento de risco na percepção dos engenheiros de sistemas. Na sequência, também tem a mesma definição, um tanto e quanto diferente, você vê que a linguagem utilizada é diferente, que está lá no PMBOK, e também numa publicação recente, né, em que você discute a disciplina de gerenciamento de risco, a área de conhecimento de riscos, nos vários aspectos, no nível estratégico do portfólio, e que vai cascateando com alguns problemas, algumas ferramentas, até o nível mais técnico, mais operacional, né? Se eu pegar e fizer aquela mesma figura lá de como que os gerentes de projetos de engenharia de sistemas tratam do gerenciamento de riscos, a gente vai descobrir que o processo é muito parecido, né? As ferramentas são muito parecidas, mas se você pegar uma matriz de riscos gerada pelo gerente de projetos ou pelo engenheiro de sistemas, elas vão ter resultados muito diferentes analisando o mesmo problema. E por que isso? O gerente de projetos ele vai buscar riscos nas incertezas do escopo, aquilo que não está bem definido, na alocação, na produtividade da equipe, de outros recursos que estejam ou não disponíveis, nas alterações das dependências entre as atividades, em como que você pode reorganizar a sua estratégia de execução para melhorar aí, inclusive a alocação dos recursos. Você está preocupado com os gaps de conhecimento ou de capacidade daquele time que vai trabalhar no projeto. Quando o engenheiro de sistemas, o pessoal da área técnica, olha riscos, ele vai procurar entender quais são as interfaces que estão mal definidas, que precisam ser tratadas, né? Ele costuma conversar, discutir recursos não disponíveis, inclusive reclamar do pessoal da gestão de que não disponibilizou aquela ferramenta, aquele dinheiro, aquele recurso no tempo certo, na hora certa. Ele procura, ele parte de algumas premissas, eventualmente faz uma prova de conceito em um determinado ponto e vai identificar riscos associados a que essas premissas não estejam comprovadas. Ele foca muito nos desafios técnicos, né? E a gente
apesar dessas percepções diferentes, a principal ferramenta de gerenciamento de riscos nesses dois ambientes é a matriz de risco, né, que evidencia e consolida os processos. A minha proposta aqui foi, por que não a gente reenquadrar essa percepção do uso da matriz de risco, que é assim um processo comum, né? Tanto gerentes de projeto como engenheiros de sistemas, eles sabem dizer, eles sabem fazer e querem fazer gerenciamento de risco. E por que não reenquadrar isso, em vez de ser simplesmente uma ferramenta técnica, um processo existente, ser um instrumento de entendimento que promove essa integração, né? Por quê por isso? Porque eu acho que está embutido na organização ou na implementação desse gerência, as expectativas, incertezas e prioridades elas vão se tornar visíveis, né? O risco, quando abordado de forma estratégica, ele contribui para alinhar isso, e é isso que eu queria trazer, né? Definir responsabilidade, reduzir ambiguidades e tudo mais, né? Normalmente, vou passar um pouco rápido aqui, porque, como eu falo muito, né, o tempo já está pegando. Quando você identifica riscos gerenciais, eles geram e alimentam os riscos técnicos e vice-versa, né? Há uma retroalimentação natural, mesmo quando você visa, né, gera uma visão não integrada, né, de diferentes riscos, sem a visão compartilhada. Normalmente, você vai gerar pontos cegos, você vai ter prioridades desalinhadas. Um exemplo típico aí são planos não realistas, né? O gerente de projeto constrói um plano baseado numa estimativa de esforço que o engenheiro forneceu, e quando aquilo não acontece, o engenheiro vai reclamar que aquele projeto, aquele planejamento não estava fazendo sentido, né? Eu resolvi, então, estudar, né, esse assunto baseado naquele framework do Moore e ver o que acontece, né, nessa reflexão. Quando você quer gerenciar percepções, né, nesse assunto, o que eu percebi? Se você conseguir tentar obter alinhamento entre as visões dos engenheiros e dos gestores, você consegue, inclusive, expandir isso, né, para outros stakeholders. Você consegue entender melhor a percepção, se colocar no lugar do outro e entender melhor como é que isso acontece. O assumir o sucesso, né, na verdade, se você é coautor, se você é corresponsável por aquela matriz de risco, você consegue deixar aquela postura de não, eu só estou executando isso aqui, o problema do outro, né, para criar sinergia e corresponsabilidade entre essas áreas, né? Muitas vezes a gente desenvolve matriz de risco porque o nosso processo requer lá no planejamento. Depois o gerente de projeto apresenta mensalmente, trimestralmente, semestralmente os resultados, e fica um negócio burocrático e você não enxerga o resultado, né? Quando você reavalia os parâmetros, você usa isso como ferramenta de trabalho para você. E expandir a perspectiva é tentar entender como que esse gerenciamento de riscos poderia impactar melhor na geração de valor do produto, da operação, da organização. Isso deve se dar porque uma colaboração saudável ele vai ajudar a identificar, analisar e responder diferentes tipos de risco, não só aqueles que você domina, mas aqueles da percepção do outro. A gente consegue se tratar de uma única matriz de risco compartilhada entre as áreas, né? Manter todos informados sobre todos os riscos, não só aqueles riscos que estão sob a sua responsabilidade. Você busca garantir alinhamento, coordenação entre os stakeholders, você apoia a mitigação proativa dos riscos, né? A tomada de decisão, mesmo que não seja a melhor de todas, ela é informada, porque você percebe e interessa o outro. E eu prometi caso prático, né? Eu peguei essa minha reflexão toda e disse assim, o que eu fiz nos últimos tempos que se aplica com essa visão e que a gente pode demonstrar que aquela minha hipótese lá faz sentido, né? E aí eu lembrei que dentro de um programa de desenvolvimento de produtos de defesa, no qual eu apoio, eu atuo, né? A gente tinha exatamente esses desafios, né? A gente tem uma estrutura de governança complexa, vários stakeholders, cadeia de suprimento, fornecedores, pessoal de desenvolvimento, pessoal de
de negócio, que estava montando um arranjo industrial novo aí para vender, e eu queria trazer luz a essa discussão, né? Dentro desse projeto, a gente, em algum momento, fez a integração. A gente, por coincidência, né, eu não estava preparando esse paper, mas a gente buscou integrar o gerenciamento de riscos das áreas técnicas, né, que vinham lá, eram herdadas há muito tempo da área de desenvolvimento, com o pessoal de negócios, que tinha uma outra visão, tinha uma visão um pouco mais estratégica dos problemas. E a gente tinha duas matrizes de riscos que eram gerenciadas em paralelo. E a gente buscou integrar esses dois processos justamente para buscar uma comunicação mais fluida, um entendimento comum, quebrar essas ambiguidades, melhorar essa coesão aí entre a engenharia, entre o pessoal de negócios, e inclusive os patrocinadores aí, que nem sempre queriam entrar no detalhe técnico, mas eram profundamente afetados quando aquelas condições de risco se deixavam, né? É, Quais são os resultados que a gente obteve aí nessa análise, nessa iniciativa, né? A gente viu que você ter uma única matriz de risco, ela supera as barreiras de comunicação entre os stakeholders, né? Ela gera uma comunicação comum. Ela ela tinha reduzido conflitos decorrentes de papéis ambíguos, de você achar que isso não é problema da engenharia, isso é problema da galera lá do comercial, ou o pessoal da fábrica, ou o que for. E garante que atividades complexas elas avancem em sintonia, já que você toma decisões baseadas na priorização do todo, não da sua própria área, né, do seu próprio entendimento. E mais do que isso, né, eu acho que, inclusive, quando a gente faz essa reflexão que eu estou fazendo com vocês agora, a gente acaba demonstrando o valor agregado dos processos de gestão. A gente quebra aquela coisa burocrática de que o pessoal do escritório de projeto fica pedindo para a gente preencher planilha, e isso me tira o foco de fazer. Quer dizer, quando a gente juntou essa análise de risco, a gente tentou transformar ele numa coisa que fosse útil para o dia a dia de todas as equipes e de todas as pessoas, né? E o que na verdade a gente fez, né? Qual é no hands-on, né? Menos paper, menos teoria e mais o que a gente fez. Primeira coisa é que a gente descobriu que quando a gente olhava as matrizes de riscos separadas, elas tinham na estrutura hierárquica de riscos, elas podiam ter assim às vezes uma dezena, uma dúzia, duas dúzias de categorias diferentes. E a gente tentou uniformizar isso para alguma coisa que a gente conseguisse encontrar o que é comum. Quer dizer, todo mundo sempre tem um risco associado a contingenciamento de recursos. Faltou dinheiro, mas ela tem aspectos diferentes dependendo da origem da discussão, né? E a gente, dentro dessa nossa integração, a gente conseguiu fechar aí num conjunto bem menor de categorias, aí 7 categorias, e os riscos quando a gente fez o trabalho de reclassificar os riscos que a gente já tinha dentro dessas categorias aí, a gente conseguiu encontrar, inclusive, aquela cascateamento entre os riscos que tinham uma visão um pouco mais estratégica para os riscos técnicos na base da pirâmide, né? Da mesma forma, a gente tentou fazer isso para o tipo de impacto, né? Porque eles se retroalimentam. Muitas vezes, quando você tenta achar a causa e efeito dos riscos, né? A depender de como que você escreve a sua condição de risco, você apresenta a mesma coisa de formas diferentes. O desafio aí foi um pouco maior, porque a gente não consegue isolar um risco num único tipo de impacto, né? Então, a maior parte dos nossos riscos impactam em 3, 4, talvez às vezes nos 5 tipos, mas a gente exercitou isso também. E aí a gente conseguiu gerar de algumas centenas de riscos em 2, 3 planilhas de riscos, de matrizes de riscos diferentes, de responsabilidade de setores diferentes do projeto, organizações diferentes do projeto, um único condensado, uma única matriz, né? Eu descaracterizei um pouco aqui, mas eu escolhi a dedo aqui um risco, esse risco existe, né? E eu diria que existe na maior parte dos projetos que todo mundo trabalha aí de engenharia, né? Tem uma pouquinha coisa nesse risco que é afetado pelo fato do projeto ser um produto de defesa que está relacionado aí com os insumos
com a cadeia de suprimentos do nosso produto, né, em que é afetado aí pela movimentação. Esse trabalho foi feito uns anos atrás e de lá para cá, diria até que piorou, né, a situação aí da disponibilidade da cadeia de suprimento em função do aceleramento, da aceleração dos conflitos que estão acontecendo aí no mundo e que, assim, no mês passado, quando eu propus essa proposta, nem tinha, né, uma movimentação de guerra no Caribe, agora tem, e isso a gente precisa fazer o acompanhamento, né? Então, aqui é um pouquinho dessa ficha, digamos assim, que vem da matriz de risco. A gente faz uma análise qualitativa lá no início, a gente discute possibilidade de ocorrência, severidade. Eu quis trazer esse exemplo para o pessoal, às vezes, ver na teoria lá e não ver na prática como é que as empresas trabalham isso. Eu acredito muito que o processo de você fazer a análise é mais importante do que o texto que a gente escreve, mas quando você escreve o texto, você organiza os pensamentos, né, as ideias. E mensalmente a gente faz o acompanhamento, né? Aqui tá, a gente define o plano de resposta do risco lá no início e a gente vai atualizando esse. É, como que chama? Esse acompanhamento, nesse caso aqui, só por causa de espaço no slide, só tem né? Só tinha aqui uma atualização, mas poderia ter mais, né? E aí a gente tem aí algumas dezenas, né, de fichas de risco que a gente acompanha com mais atenção aquilo que é classificado na severidade de risco primário, que são aquelas mais graves e tudo mais. Depois que a gente integrou essas matrizes de risco, a gente conseguiu gerar sumários parecidos com esse aqui, né, gráficos em que a gente consegue comunicar, em vez de mostrar várias planilhas diferentes, a gente consegue comunicar consolidado deles e focar naquilo que mudou aqui. Eu não sei se esses slides que eu peguei são intervalos de alguns meses, né, enfim, mas como é que aquilo evoluiu aí, aumentou e diminuiu. O resultado disso, né, eu não posso, né, voltando lá para a hipótese apresentada no início da minha palestra, a, a gente tem algumas reflexões, né, que a gente pode tirar disso aí, já concluindo a minha fala, em que a conclusão que eu cheguei olhando toda aquela aplicação do MOR, toda a discussão que eu apresentei um pouco para vocês, olhando esse trabalho que a gente tinha feito, sim, a resposta é aquela minha hipótese estava correta. A matriz de risco é uma excelente ponte entre o técnico e o estratégico, assim como a área de gestão com a área técnica, a área de engenharia, né? Principalmente quando a gente não usa ela como um espaço de controle, não é aquele negócio que, pô, o pessoal da gestão está pedindo para eu preencher, aí eu escondo um pouquinho a evolução para não mostrar as minhas falhas. Não é um espaço de controle, é um espaço de colaboração. É uma ferramenta que todo mundo entende para que ela serve e que você consegue compartilhar os seus conhecimentos, as suas ansiedades, as suas premissas e as suas condições de risco, né? Ela permite potencializar resultados, reduzir tensões, essas percepções um pouco diferentes e assegura a entrega do valor efetivo, né? Então, acho que era isso um pouquinho, né? Eu estou com dois relógios aqui na minha tela, não sei, uma é do PowerPoint, outra é do Zoom, mas eu acho que eu não passei muito do tempo, né? Eu anexei aqui as principais referências que eu mencionei, da onde eu tirei algumas dessas figuras aí que eu apresentei, e cada uma delas se apresenta, né? Pode digamos assim, abrir aí para quem quiser se aprofundar desses assuntos aí, uma série de outros inputs aí em relação ao material que eu apresentei. Deixo o meu contato também, vocês me acham, meu sobrenome é um pouco diferente, né? Então vocês me acham nas redes sociais em geral ou por e-mail. Se quiserem também aí em outra oportunidade discutir assim um pouco mais, que eu estou sempre aberta, né, a conversar sobre esses assuntos aí, aprofundar
uma oportunidade. Infelizmente, nessa conferência sendo remota, a gente tem menos chance de discussões do que quando a gente está olho no olho, assim, dentro da mesma sala, né? Passando a palavra aí para a Raquel, para o Bruno, se vocês quiserem assumir Obrigada, a tela. Cláudia. Obrigada aí pela apresentação, muito interessante, muito legal. Complementou também, né, a apresentação que já teve sobre esse assunto. E eu achei interessante, antes de eu passar a palavra aqui para o Bruno, que é ele que vai ler as perguntas, eu achei interessante essa reflexão, né, como a gestão de risco faz uma ponte, né, entre a parte técnica e a de gestão. E eu falo, né, que o pessoal de a gente, né, engenheiro de sistemas, quando a gente acha que está difícil seguir processo e que a pessoa da gestão não está olhando para o que a gente está falando, o risco é uma excelente alternativa, né? Você levanta a mão e fala, ó, tem um risco aqui, e aí rapidinho o pessoal da gestão olha com mais carinho. Então, gostei dessa reflexão tua. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Bruno. Bruno, temos perguntas aí? Olá, boa noite a todos. Cláudia, antes de qualquer coisa, queria te parabenizar pela apresentação também, agradecer pelas reflexões, assim, realmente a gente sabe que a engenharia de sistemas tem uma interseção com o gerenciamento de projetos, mas nem sempre é evidente como um pode contribuir com o outro, né? Aí corre às vezes até um risco enfim, ocorrer algum tipo de conflito e foi realmente bastante interessante essa reflexão que você trouxe, como a Raquel falou, né? É, trazendo o risco aqui como uma ponte para fazer essa ligação entre a engenharia de sistemas e o gerenciamento de projetos. A gente tem aqui algumas perguntas do Rogério Greco. Primeira pergunta que ele colocou aqui para a gente é a seguinte: matriz 3x3 ou 4x4? Probabilidade e impacto ou probabilidade e vulnerabilidade? Bem, como eu falei, os processos são muito parecidos, né? E a gente tem que adaptar, inclusive, com o contexto. Eu já trabalhei com projetos mais simples, em que a gente trabalhou com uma matriz 3x3. Esse daí que eu apresentei, ela está, se não me engano, 4x4, talvez até 5, né? Que tem multiplicação 20 ali. E isso também fez parte, mas eu acho que não foi o aspecto mais importante. O aspecto, quando eu disse que a gente reclassificou as categorias do risco, isso ajudou muito mais a gente encontrar os pontos de convergência do que você tentar distribuir em quatro. Eu gosto da matriz 4x4 porque quando ela é ímpar, né, 3 ou 5, muitas vezes o pessoal, a depender de como que a gente bota no meio, né? Então, o 4 te evita o meio, mas isso é uma questão, às vezes, de gosto. Nessa discussão aqui que eu apresentei para vocês, eu não trabalhei. Assim como a taxonomia, né? Eu acho que é muito importante esse aspecto, tanto nesse material aí do curso do PMI que eu apresentei, que tem muitas vezes nomes parecidos lá, parecidos e diferentes, né? Numa das disciplinas do que outra, seja nessa dicotomia entre gerenciamento de projetos e o System Engineering, assim como quando a gente está trabalhando nesse mundo ágil, né, de estratégias mais tradicionais ou mais, digamos assim, mais agilistas, você usa nomes muito parecidos, desde que você entenda qual é o nome que o seu interlocutor está trabalhando. Isso é uma das vantagens que eu vi nessa reflexão, de você ter uma única matriz de risco, porque aí você determina junto com o seu grupo, com a sua equipe, se você está trabalhando, por exemplo, aí com impacto ou vulnerabilidade. Muito provavelmente é só você explicar qual é a semântica que você está usando para outra parte. É melhor do que você ter dois nomes para uma coisa que é um pouco parecida. Essa reclassificação que a gente fez desses riscos também ajudou a gente a reescrever os riscos. Os riscos estavam todos lá. Muitas vezes, 3, 4, 5 riscos técnicos alimentaram e estavam associados a um único risco, porque esse que eu apresentei, por exemplo, problema na cadeia de suprimento, ele aparece nos vários subsistemas diferentes.
Só que ele estava apresentado de uma forma diferente. O outro típico, que todo mundo trabalha, acho que duvido que alguém tenha trabalhado num projeto na vida que não tenha um risco de contingenciamento de recurso financeiro, né? E aí você podia dizer, pô, mas isso é fato, né? A gente tem que conviver com isso, porque a gente sabe que o dinheiro vai acabar antes de... Mesmo quando a gente tem um projeto que trabalha todo bonitinho, que acerta o planejamento bonitinho, nada muda nas condições de contorno, aparece um diretor financeiro que diz assim, pô, se está tudo bem, por favor, economiza aí 5% do que você tinha planejado, ou 20%, ou o que for, né? Mas o exercício, assim como o exercício de planejar é mais importante do que o plano do projeto propriamente dito, o exercício dessa reclassificação gerou mais sinergia, né? Mais formas de você se comunicar do que, de fato, a terminologia ou a taxonomia que você discute. Às vezes você nem pode fugir porque está lá no padrão da organização, ela já tem uma definição que você não consegue fugir dele, né? Perfeito, Cláudia. Você falou, né, sobre o exercício de planejar é até mais importante do que o plano em si, e eu acho que isso conversa um pouquinho com a pergunta que a Gislane deixou aqui para a gente. Ela fala: Parabéns, Cláudia, pela excelente palestra. Quero saber se você notou nesse processo se houve a importância de alimentar o pensamento sistêmico além da implementação das ferramentas propriamente dito. Bem, aí a gente comete aquele pecado que tem uma síndrome do impostor, né? Tem coisas que a gente está tão na veia que a gente esquece de ressaltar e de promover, né? Eu não sou não sou defensora da engenharia de sistemas à toa, né? A organização que eu trabalho, a gente promove muito essa visão justamente porque eu acredito nessa visão do pensamento sistêmico que, por natureza, desenvolve a nossa capacidade crítica, melhora os nossos, a realização das nossas atividades, né? E eu trouxe aqui o aspecto da ferramenta, porque eu acho que a ferramenta, no caso a matriz, ela te ajuda a sistematizar o seu raciocínio. Assim como eu falei antes, né, o plano, se você disser assim, não, está tudo na minha cabeça, você não exercita o escrever o plano, aquilo da cabeça você não consegue transmitir durante a discussão, né? E acredito sim, concordo com você, que o pensamento sistêmico é importante, é essencial para isso e é um exercício que tanto o gerente de projetos quanto o engenheiro de sistemas faz o tempo todo, porque senão a gente botava os robozinhos aí da inteligência artificial aí, generativa para fazer o nosso trabalho, e eu não acredito que a nossa profissão, seja de engenheiro de sistemas, seja de gerente de projetos, vai desaparecer com o advento de novas tecnologias. Ele vai se transformar porque os aspectos do que a gente às vezes chama criatividade, que é esse pensamento crítico, que é o pensamento sistêmico, é que nos diferencia aí da repetição que a gente consegue criar um software, digitalizar, ou, enfim, terceirizar para alguém que pode fazer aquela atividade repetitiva, né? Perfeito, Cláudia. E a gente tem aqui, por último, uma pergunta do Rainier Ferraz Passos, que diz: Muito obrigado por compartilhar o case. Na verdade, eu não tive essa experiência ainda, mas focando na prática do case, o uso de ferramentas barra plataformas colaborativas facilita o processo do estudo compartilhado do risco, ou na prática isso não faz diferença? Já que criou novas categorias, imaginei que novas ferramentas ou plataformas poderiam motivar a adesão ao novo formato. Uhum. Obrigada pela sua pergunta, Renê, porque eu acho que, assim, também é uma outra discussão que a gente podia ficar por horas. Eu acho que ferramentas, quaisquer que sejam, são importantes, são úteis, mas não é ela que faz a diferença. O que faz a diferença, em geral, são os processos e, mais do que isso, a nossa capacidade de adaptar aquelas ferramentas, aquele toolkit, né? O pessoal é, discute muito você conhecer as ferramentas, você desenvolver toolkits e você selecionar aquilo, tanto no contexto da engenharia
de sistemas quanto no contexto das boas práticas de gerenciamento de projeto, a gente fala muito sobre isso e às vezes a gente esquece, né? Eu já participei muito de discussões que dizia assim, você está competindo com outra disciplina, com outra visão. Não, a primeira página do handbook, tanto de uma disciplina quanto da outra, fala, isso aqui é um monte de coisa que você pode fazer, adapte ao seu contexto, né? E aí, quando eu seleciono ferramentas, e às vezes você tem uma equipe muito grande, você tem, hoje em dia, cada vez mais comum, né, de você ter equipes geograficamente dispersas, a ferramenta pode ser muito útil. Mas eu já vi muita implantação de processo que pecou e que não deu certo quando alguém disse, olha, o Primavera é o melhor software de gerenciamento de cronograma, de gerenciamento de projetos que existe, vamos comprar e aí a gente vai melhorar. E aí você compra lá e você consegue um monte de gente com raiva de uma ferramenta que é líder no mercado, porque não consegue usar, não consegue entender, não consegue adaptar às suas práticas. Então, uma ferramenta pode ser uma planilha Excel, pode ser um post-it na parede de um war room, ou pode ser uma ferramenta bodosa, a depender da dimensão do seu projeto ou da sua necessidade propriamente dito, né? Então, espero que abra sua mente aí para exercitar essa visão crítica, o seu pensamento crítico, o pensamento sistêmico, quando você lê uma bibliografia, lê um texto, assiste uma palestra para adaptar na sua própria realidade. Perfeito, Cláudia. Muito obrigado novamente pela sua participação aqui conosco. Parabéns novamente pela excelente apresentação. Vou